É tão lindo, gente, que quando a gente olha para as cartas de Paulo, a gente vê o plano eterno de Deus. Eu tenho certeza absoluta que o apóstolo Paulo não tinha ideia de que quando ele estava escrevendo a carta para a igreja que se reunia em Roma, para a igreja que se reunia em Éfeso, para aqueles que estavam na igreja em Corinto, ou na Galácia, e aos Efésios, como ele está escrevendo agora, ele não tinha ideia que ele está escrevendo também para a palavra de vida, lá no Guarujá, mais de 2000 anos depois. Assim que são as coisas de Deus. Você não faz ideia do que Deus pode fazer com uma pequena semente. Você não faz ideia. E talvez ele não fizesse ideia do que Deus estava fazendo, que não estava apenas discipulando a igreja que tinha acabado de nascer pós-ressurreição de Cristo, mas que estava deixando expresso aquilo que guiaria a igreja até que ele venha, até a volta do Senhor. E com certeza, talvez Paulo achasse como a gente está achando agora, né? Vai voltar a qualquer momento. Olha para o céu, qualquer hora está batendo aí, ó. Jesus já está assim na beiradinha, assim, ó. Posso ir, pai? Posso ir? Mas pode ser amanhã, hoje, essa noite, ano que vem. Pode ser daqui 6 anos, pode ser daqui 100 anos, pode ser daqui 500 anos. O fato é que nós vamos nos encontrar com Ele a qualquer momento. Seja pelo arrebatamento, seja pela nossa partida. O fato é que nós temos que estar prontos para estar diante dEle. Porque se Ele não vier nos ares, nós vamos ter com Ele. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo de uma maneira muito consistente à igreja em Éfeso, como eles deveriam viver. E ele está fazendo como uma forma de advertência. E esse texto encaixa tão bem com aquilo que a gente está vivendo hoje. Ele diz claramente, e é tão interessante que aqui na minha Bíblia, nessa versão, diz o título, antes do verso 15, tem aqui um subtítulo, e ele está escrito assim: vida em comunidade. Vida em comunidade. Como é que vocês vão viver a vida na igreja? Como é que vocês vão viver a vida juntos, como cristãos, como quem ama a Cristo, como quem espera a volta de Cristo? Até que Ele venha, como é que vocês vão viver? E o apóstolo Paulo está dizendo, ele começa dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Como vocês vivem? Você já parou para pensar como é que você vive a vida? Às vezes a gente pensa assim, eu vivo... A gente gosta de impressionar com as nossas frases feitas, né? Eu vivo para a glória do Senhor. Eu vivo aos pés do Senhor. Gente, é mais simples. Como você vive o seu dia a dia? Essa é a sua vida. Às vezes a gente pensa que a vida é feita do jubileu de prata. Não, é para chegar aqui, teve 25 anos, de um dia de cada vez. Se acumularam os dias e formaram 25 anos. Mas foi um dia vivido de cada vez. E como é que você vive o seu dia? Como é que você faz? Pensa aí rapidinho. Você acorda, vai fazer exercício? Vai fazer skincare? Mete a mão no celular e já para ver a notícia do dia, para ver o que está rolando no Instagram. Você dirige a sua primeira palavra do dia àquele que te deu a oportunidade de acordar? Como é que você faz? Essa é uma pergunta intransferível, porque cada um de nós aqui faz de um jeito. Eu estou provocando você. Dá uma repassada aí de como que é o seu dia a dia. Você levanta, você ora, você toma café, você faz o skincare, você vai para a academia, ou você sai correndo para o trabalho, às vezes reclama com o pessoal, o motorista do ônibus, do Uber, às vezes você trabalha em Uber, já sai cuspindo marimbondo, pega uns clientes ruins, e aí volta correndo para almoçar, você almoça meio-dia, almoça 1h. Como é que é o seu almoço? Aí você almoça com a família, almoça sozinho? Como é que é o seu dia? E de tarde, aí como é que você passa a sua tarde? Aí eu trabalho, tenho que trabalhar, depois eu tenho que correr, porque tem faculdade à noite. Vai para a faculdade à noite, tá? Pois é, o jeito que você vive o seu dia é o jeito que você vive a sua vida.
A vida não é feita de momentos extraordinários. A vida é feita de momentos comuns, ordinários, rotineiros. E é nessa rotina, é nessa simplicidade, é nessa repetição, é nas coisas simples que a gente vive, na nossa comunicação, na maneira como a gente conversa, o que a gente fala, é nesse jeito de viver que o apóstolo Paulo está falando. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Será que nós somos mães sábias? Você, por exemplo, impõe as mãos sobre os seus filhos, você que é mãe, antes deles saírem para a escola? E fala: Deus, em nome de Jesus, eu estou abençoando fulano, para que ele vá para o ambiente da escola, mas que a água ao redor dele não afunde o barco. Que fique de fora toda palavra maldita. Que fique de fora da mente dele toda ministração das trevas, todo falso ensino, toda falsa ideologia. Ó Deus, em nome de Jesus, dá discernimento para o meu filho. Dá um coração quebrantado. Senhor, revela-te pessoalmente ao meu filho, porque Deus não tem neto. Você ministra sobre o seu filho. Você ora pelo seu patrão difícil. Porque o papel do insensato é: fulano chegou aí e luta. Ô Jesus, para que veio hoje, Senhor? Podia ficar lá na casa dele dando ordem, peste. Isso é viver como insensato. Agora, se você olha e fala assim: chegou, vamos orar. Oh Deus, pega ele, abraça ele com teu amor, revela-te a ele. Eu sei que o Senhor ama ele igualzinho o Senhor me ama. Então vai lá, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, os bichos não vão pegar ele, usar ele contra mim, Senhor. Em nome de Jesus, Satanás, solta o fulano, em nome de Jesus. Você não vai usar a vida dele. Vivam como sábios e não como tolos. O marido não é crente. Ô, luta. Tô orando tem 10 anos, Helena, esse homem não converte. Gente, a sua boca, ela produz alguma coisa. A palavra tem um poder que, se você soubesse, você ficava caladinha para Jesus te dar vitória. A palavra da gente, ela produz vida. Já fizeram aí N experiências, né? Fala para uma plantinha: você não vale nada, você não vai dar em nada. Ela não dá mesmo não. Você fala para outra planta: você é linda, você consegue, você é vigorosa. Pois é, gente, se isso funciona com planta, funciona com filho, funciona com marido, funciona com o patrão, funciona com a sogra, funciona com a nora. Planta o que você quer colher. Se você planta fuxico, fofoca, maledicência, conversa fiada, é isso que você vai colher: maldição. Gente, esse é um simples exemplo de uma maneira, para vocês discernirem, uma maneira de viver como insensatas, uma maneira de viver como sábias. A gente não é crente na igreja não, gente. Na igreja a gente põe a nossa máscara de crente. A gente vem, assume o crentez, põe a roupa adequada e socialmente aceita, para a diaconisa não vir falar que Deus é justo, mas a sua calça ganha. Aí amarra um pano na cintura, né? Aí dentro da igreja veste toda bonitinha. Quando vai para a praia, é só Jesus na causa. Deus quase que vem matando um animal para fazer um casaco de pele para pôr. Ô, gente, quem é santo? É santo na igreja, é santo na praia, é santo no shopping. Ah, Helena, você está falando isso aí. Você está falando que eu sou santo. Você está me julgando. Você está me julgando porque quem conhece meu coração é Deus. Ô, gente, deixa eu falar com vocês uma coisa. Deus quer o coração. E depois que ele ganha o coração, sabe por que ele quer o coração? Porque quando ele ganha o coração, ele ganha tudo. É por isso que ele quer o coração. Sabe aquela história que tem muita gente que usa até o texto bíblico para falar, né? Não, quando Samuel foi ungir um rei lá na casa de Jessé, a crente conhece a Bíblia.
Não basta, gente, conhecimento, precisa de sabedoria. Não basta conhecimento. Tem um tanto de gente que conhece, tem um tanto de ateu que conhece a Bíblia de capa a capa. É ler e deixar esse livro fazer diferença na sua vida. A crente vai lá e fala assim, pois é, quando Samuel foi ungir, olhou para Eliabe e falou, eis aí o ungido do Senhor. E Deus falou com Samuel, não, Samuel, eu não olho para a aparência, eu vejo o coração. Pois é, então deixa eu te explicar, santinha, linda, poderosa, santa, pura, noiva de Jesus. Deixa eu te explicar. Deixa eu desenhar para você entender. O que Deus está falando no caso de Eliabe, irmão de Davi, é que ele tinha uma aparência de ser a pessoa certa. Ele tinha a roupa certa, a estatura certa, a pose certa, a postura certa. Tinha cara de rei, porte de rei, todo trabalhado na guerra. Parecia um líder nato. Aí Deus falou assim, não atenda para o coração, é só fachada. Eu conheço o coração de Eliabe e eu tenho rejeitado o coração de Eliabe. O que Deus reprova é você parecer uma coisa e não ser. Então cuidado aí, você que está se gabando que tem a saia longa. Está se gabando porque eu me visto como uma virtuosa de Jesus. Mas a sua língua é tão grande quanto a sua saia. O que eu estou querendo dizer é que quando Deus nos alcança, Ele nos alcança e Ele nos ama do jeito que a gente está. Ele nos ama do jeito que a gente está. E o padrão que Ele coloca para a gente amar é como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Aí pega, né, gente? Porque Jesus me amou quando eu estava imunda. Jesus me amou quando ninguém dava nada por mim. Jesus me amou num momento que nem eu me amava. Não tinha nada para oferecer para Jesus a não ser pereba. E Ele me amou ali. Mas quando Ele nos ama, Ele nos resgata. E Ele nos traz para Ele. E quanto mais você se aproxima de Jesus, mais a luz dele mostra o seu estado. Para te deprimir? Não. Para te limpar. Para você ser limpa, você precisa saber onde que está sujo. Então essas pessoas que dizem assim, não tem nada a ver, sabe, Deus está preocupado com minha roupa, não. Elas ainda estão no processo. Elas ainda não entenderam que elas merecem ser amadas. Elas merecem ser valorizadas. As mulheres merecem ser respeitadas. As mulheres merecem que o homem que se aproxime dela não a consuma, mas a assuma. As mulheres merecem que o homem coloque um anel no dedo dela e trata ela como uma princesa. Que se case com ela, que cuide dessa mulher, a proteja e a faça mãe de filhos. E seja um parceiraço ao lado dela. É isso que você merece, moça. Ser amada, ser valorizada, ser bem tratada, ser cuidada, ser respeitada, ser encorajada, não usada como algo que se consome e descarta. Você não é uma coisa, você não é um pedaço de osso, um pedaço de carne. Você é uma mulher. E Deus te criou de uma maneira elevada. E Ele decretou sobre você, eu farei para o homem uma ajudadora que lhe seja idônea. Ajudadora, Helena, vai ler a Bíblia e entende o original. A mesma palavra que fala que a mulher é ajudadora define o próprio Deus nos Salmos. Ajudadora é aquela que é solução, aquela que é socorro, aquela que chega para resolver problemas, e não aquela que está ligada nos barracos. Vocês estão entendendo, gente? E o apóstolo Paulo está dizendo, vivam como sábias, não como insensatas, porque os dias são maus. Se portem de maneira sábia.
Se vistam de maneira sábia. Falem de maneira sábia. Interajam uns com os outros de maneira sábia. Trate seu pai com a mesma honra que você quer tratar o seu marido. Trate seu filho como uma joia preciosa que Deus te confiou para cuidar. Você não é dona do seu filho, você é cuidadora do seu filho. Deus nos ajude, Senhor, a viver no seu padrão e não no nosso. Porque o nosso, quem que é nosso modelo, gente? Hello? Globo é modelo. Hollywood é modelo. Revista. Por que as mulheres da Bíblia, você segue aquela influência lá, ela é linda, botocada, linda, bumbum durinho. Quando acaba o jogo, as peças de xadrez vão todos para a mesma caixa. A gente está valorizando coisas que não acrescentam em nada a nossa vida. A gente cuida muito da aparência, mas não cuida do coração. E aí, é sobre isso que Deus estava falando lá. Eliabe tinha um coração raivoso, invejoso. 2 capítulos para frente, você vê ele maltratando Davi, porque Davi foi no fronte de batalha levar mantimentos para eles e para levar notícias deles para aliviar o coração do pai. E ele trata Davi com desprezo. Ali ele mostra porque que Deus estava rejeitando o coração dele. E o nosso coração como está? Gente, quer a gente goste, quer não. As pessoas vão nos ler antes de a gente abrir a boca. Antes de você falar quem você é, como você pensa, em que você acredita, as pessoas vão olhar para você e elas vão dizer quem você é. Antes de você ter chance. Sabe por quê? Isso não é julgamento não, gente. Isso é comunicação. Tem uma comunicação não verbal. Se você vê uma pessoa sendo grossa com um garçom, não adianta chegar para o convidado dela e ser doce e gentil. Ela é grossa. Porque ela, na verdade, ela trata as pessoas que não têm nada para oferecer para ela, como ela verdadeiramente é. E diante de Deus eu quero te dizer, nós não temos máscaras. Ele nos vê mesmo quando a gente fala manso. Pedro era estourado, precipitado. Falava que estava na ideia. Arranca a espada, corta a orelha de Malco. Não vai levar ninguém. E Judas, a gente podia pegar esse dinheiro e ofertar na vida dos pobres. Que o nosso coração se revele através da nossa maneira de falar, maneira de vestir, maneira de tratar o outro, maneira de obedecer o pai, a mãe, maneira de honrar e de cuidar daqueles que Deus tem te confiado.